Você já parou para pensar que talvez exista um inimigo dentro de você? Um inimigo invisível, escondido na sua própria mente, que decide se você será rico ou pobre. Parece absurdo, não é? Mas é justamente isso que acontece todos os dias, e o mais perigoso é que a maioria nunca percebe. A grande verdade é que não são as crises, não é o governo, não é o salário, é um programa silencioso chamado paradigma, que dita o limite da sua vida. Quando eu comecei a perceber a força que o paradigma tem sobre a vida de uma pessoa, foi como se eu tivesse descoberto um inimigo que sempre esteve comigo, mas que eu nunca tinha enxergado. O mais perigoso é que esse inimigo não grita, não bate na porta, não pede permissão. Ele age em silêncio, por trás dos pensamentos que você acredita serem seus, mas que na verdade foram implantados desde os primeiros anos da sua vida. Desde criança, absorvemos frases como dinheiro não nasce em árvore, é preciso trabalhar duro para sobreviver, seja grato pelo pouco que você tem. E sem perceber, essas ideias vão se transformando em um programa interno que decide, sem a sua consciência, até onde você pode ir. Pense por um instante em quantas vezes você quis algo maior para a sua vida, um aumento de salário, abrir o próprio negócio, investir em algo novo, mas uma voz silenciosa dentro de você logo dizia: isso não é para mim, é arriscado demais, e se der errado? Essa voz não é sua razão, não é o seu eu mais profundo, é apenas o paradigma repetindo o que foi gravado no seu subconsciente. É como se fosse uma espécie de piloto automático que mantém você na mesma rota, ano após ano, mesmo quando você diz que quer mudar de direção. É por isso que tantas pessoas, mesmo depois de lerem dezenas de livros de autoajuda ou de participarem de cursos e palestras, continuam presas ao mesmo estilo de vida. Elas acreditam intelectualmente que podem, mas o paradigma é quem tem a palavra final. Eu mesmo vivi isso por muito tempo. Cresci em uma época difícil, em uma família que sempre falava sobre a falta de dinheiro, sobre a necessidade de se contentar com pouco. Ouvia frases do tipo: seja realista, não espere demais, não sonhe alto porque você pode se decepcionar. Essas palavras entravam em mim sem que eu percebesse, moldando a minha percepção da realidade. Quando adulto, por mais que eu quisesse uma vida diferente, dentro de mim havia essa programação oculta que dizia que riqueza e prosperidade eram para outras pessoas, nunca para mim. Isso me levou a aceitar empregos que eu detestava, apenas para sobreviver, acreditando que era o máximo que eu poderia alcançar. Talvez você se identifique com isso. Quantas vezes você acordou para ir a um trabalho que não gosta, sentindo que merece algo melhor, mas ao mesmo tempo não consegue tomar a decisão de sair porque o medo paralisa? Quantas vezes você quis investir em um projeto, mas desistiu porque achou que não teria capacidade suficiente? Essa luta interna não é falta de coragem, não é falta de inteligência, é simplesmente o paradigma defendendo o território que ele controla dentro de você. O mais irônico é que esse inimigo invisível não foi escolhido por você. Ele foi construído pelas conversas da sua família, pelas experiências da infância, pelo ambiente em que cresceu. Se sua família sempre teve dívidas, existe uma grande chance de você repetir o mesmo padrão. Se eles sempre falaram que os ricos são desonestos, existe uma grande chance de você se sentir culpado só de pensar em enriquecer. É assim que funciona. O paradigma decide até mesmo a relação emocional que você tem com o dinheiro, e essa relação se reflete diretamente nos seus resultados. Isso explica por que, mesmo em países diferentes, a grande maioria das pessoas termina com os mesmos problemas: falta de dinheiro, falta de tempo, dívidas acumuladas e uma sensação constante de frustração. Pesquisas mostram que mais de 70% das pessoas vivem de salário em salário, sempre esperando o próximo pagamento para sobreviver. Não é coincidência, é programação coletiva. O paradigma não afeta só o indivíduo, mas toda uma sociedade. O primeiro passo é tomar consciência de que esse inimigo existe. Sem isso, você continua acreditando que sua vida é resultado das circunstâncias,
quando na verdade é reflexo de um programa rodando em segundo plano. Quando você entende que esse programa não é você, mas algo que foi instalado em você, então abre a possibilidade de mudança. E aqui está a parte que mais me impressiona. O paradigma não é permanente. Ele pode ser substituído, reprogramado, desde que você esteja disposto a questionar suas crenças mais profundas e repetir novos padrões até que eles se tornem parte de você. Mas antes de pensar em como mudar, é preciso reconhecer onde ele já está atuando. Pergunte-se: quais frases sobre dinheiro eu repito constantemente? Quantas vezes eu disse a mim mesmo que não tenho tempo, que não tenho sorte, que não tenho talento? Todas essas declarações são apenas ecos de um paradigma invisível. O inimigo mais perigoso não é aquele que grita contra você do lado de fora, mas aquele que fala dentro da sua própria mente e que, se não for desafiado, continuará decidindo se você será rico ou pobre. O corpo nada mais é do que um reflexo daquilo que está acontecendo dentro da mente. Muitas pessoas acreditam que são vítimas das circunstâncias externas, que seu cansaço, sua falta de energia, sua ansiedade são consequências inevitáveis da rotina, do trabalho ou dos problemas do dia a dia. Mas a verdade é que esses estados não nascem do lado de fora. Eles são apenas manifestações físicas da vibração em que você vive. E essa vibração é determinada pelo que está profundamente instalado no seu subconsciente. Pense em como respondemos quando alguém pergunta: como você está hoje? A resposta quase sempre vem em forma de sentimento. Estou bem? Estou mal? Estou cansado? Ninguém diz: eu estou em uma frequência de baixa vibração porque estou envolvido emocionalmente com ideias negativas. E, no entanto, é exatamente isso que está acontecendo. Os sentimentos são a linguagem que revela a vibração que o corpo está emitindo. E essa vibração é consequência direta do paradigma que controla seus pensamentos. Eu aprendi, com muito custo, que não somos obrigados a permanecer em uma vibração negativa. Existe sempre a possibilidade de mudar, mas essa mudança exige consciência. O problema é que a maioria das pessoas sequer percebe quando está sendo controlada. Elas acordam já ansiosas, reclamam do trânsito, chegam ao trabalho irritadas, voltam para casa exaustas e terminam o dia repetindo o mesmo ciclo emocional. E quanto mais isso se repete, mais o corpo se condiciona a esse estado. É como se estivesse treinado para sentir-se mal, e então a pessoa acredita que isso é normal. Eu mesmo vivi fases em que parecia não ter energia para nada. Não havia explicação lógica, não era doença, não era falta de sono, era simplesmente a vibração em que eu estava preso. E quando finalmente entendi que o corpo estava apenas obedecendo àquilo que a minha mente estava projetando, percebi que tinha poder de mudar. Essa consciência foi libertadora, porque me fez entender que eu estava no comando dos meus sentimentos e não as outras pessoas, nem as circunstâncias. Quantas vezes você já permitiu que alguém te tirasse do sério? Uma palavra atravessada, uma crítica, e de repente todo o seu dia parecia arruinado. Mas pense comigo, quem está realmente no controle quando você reage dessa forma? Não é você, é o paradigma agindo através da sua emoção. Esse entendimento também explica por que tantas pessoas ficam presas em ciclos de baixa energia, dificuldades financeiras e relacionamentos complicados. O corpo apenas expressa o que já está instalado na mente. Se você acredita que nunca vai sair das dívidas, o sentimento que acompanha esse pensamento é de frustração, e a vibração que seu corpo emite é de escassez. E o que você atrai nessa frequência? Mais situações que confirmam a falta de dinheiro. É um círculo vicioso que só pode ser quebrado quando você decide conscientemente mudar a forma como pensa e, consequentemente, como sente. Pesquisas modernas confirmam essa conexão entre corpo e mente. Estudos mostram que pessoas que cultivam emoções negativas constantes, como raiva e pessimismo, têm maiores chances de desenvolver doenças físicas ao longo da vida. Já aquelas que cultivam gratidão e otimismo não só vivem mais, como apresentam mais energia e disposição no dia a dia. Isso não é coincidência, é ciência provando aquilo que já vivenciei na prática.
O corpo obedece ao comando da mente, sempre. Eu costumo dizer que todo o dinheiro, toda a saúde, toda a prosperidade que você deseja já existe em potencial. A energia está presente em todo lugar, o tempo todo. O que determina se você vai acessá-la ou não é a vibração em que você decide viver. Quando você se prende a pensamentos de medo e dúvida, o corpo entra em sintonia com essa frequência e naturalmente cria comportamentos que te afastam do sucesso. Por outro lado, quando você começa a sentir como se já tivesse aquilo que deseja, seu corpo entra em harmonia com essa nova vibração e começa a liberar energia em abundância. A grande questão é, você está disposto a assumir o controle do que sente? Ou vai continuar deixando que situações externas decidam sua vibração? É uma escolha. Você pode permitir que um comentário negativo arruine o seu dia, ou pode decidir que o seu estado emocional não está à venda, que você é quem decide como vai se sentir. Quando essa consciência se instala, você descobre que pode direcionar o corpo a viver em uma frequência de bem-estar, prosperidade e energia. O corpo não pensa por conta própria, ele apenas responde. E a pergunta que fica é, ao que ele tem respondido em você? Quando você veio ao mundo, não trouxe consigo nenhum filtro consciente, nenhuma defesa contra o que estava acontecendo ao seu redor. Tudo entrava diretamente no seu subconsciente, como se fosse uma esponja, absorvendo cada palavra, cada comportamento, cada emoção do ambiente em que você cresceu. É nesse momento que o paradigma começa a ser formado. Você não escolheu a língua que fala, nem os costumes que carrega, nem mesmo as crenças mais básicas sobre o que é possível ou impossível para a sua vida. Tudo isso foi programado em você pela repetição das experiências da infância e pela convivência com as pessoas que estavam ao seu redor. Se você cresceu em uma casa onde sempre se falava em dificuldades, onde o dinheiro era um problema constante, onde se repetiam frases como "a vida é dura, nada vem fácil, quem nasce pobre morre pobre", é quase inevitável que essas ideias tenham se tornado parte de você. Não porque sejam verdades absolutas, mas porque foram impressas no seu subconsciente antes mesmo que você tivesse a capacidade de questioná-las. É exatamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira acreditando que estão condenadas a viver em escassez, sem perceber que estão apenas repetindo um padrão que não foi escolhido conscientemente. Eu me lembro de como foi comigo. Durante a minha infância, cresci em meio a conversas sobre falta de dinheiro, sobre como deveríamos nos contentar com o pouco que tínhamos. A cada repetição dessas ideias, meu subconsciente ia gravando que prosperidade não era para nós. E por muito tempo, eu vivi obedecendo a esse programa, sem perceber que ele não era meu, mas sim herdado do ambiente em que fui criado. Isso me levou a aceitar limitações como se fossem naturais, como se fossem parte do meu destino. A verdade é que o paradigma é construído dessa forma, pela repetição. O bebê ouve os mesmos pensamentos todos os dias, vê os mesmos comportamentos, observa os mesmos hábitos e aquilo vai se tornando normal, até que passa a acreditar que não existe outra realidade. Se a família valoriza a educação e incentiva o estudo, a criança cresce acreditando que estudar é o caminho natural. Se a família tem o hábito de empreender, a criança cresce achando normal abrir negócios. Mas se a família sempre viveu endividada, a criança cresce acreditando que dívidas são inevitáveis. Não é questão de genética, é questão de programação mental. Carl Menninger, da Menninger Foundation, disse certa vez que o ambiente é mais importante do que a herança genética. E eu acredito profundamente nisso, porque já vi na prática como pessoas de origens humildes conseguiram transformar suas vidas quando mudaram de ambiente e começaram a absorver novas ideias. É como plantar uma semente em 2 solos diferentes. No solo fértil, ela floresce. No solo árido, ela morre. O ambiente em que você cresceu foi o solo que moldou suas primeiras crenças. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se pegou repetindo frases dos seus pais ou reagindo a situações do mesmo jeito que eles reagiam? Quantas vezes você percebeu que tem os mesmos medos, as mesmas inseguranças,
até os mesmos problemas financeiros que eles tinham. Isso não é coincidência, é o paradigma que foi transmitido de geração em geração. E o mais interessante é que muitas vezes você só se dá conta disso quando alguém de fora aponta. Até lá você acredita que esse jeito de viver é simplesmente normal. A grande armadilha é que quando começamos a crescer e desenvolver a capacidade de pensar por conta própria, já estamos programados. O paradigma já está instalado e passa a influenciar a forma como interpretamos cada nova experiência. Você pode até sonhar com uma vida melhor, mas seu pensamento será limitado pelas crenças antigas que já dominam o subconsciente. É como tentar rodar um programa novo em um computador cheio de vírus. Por mais que você insira algo novo, o sistema antigo corrompe e impede que funcione. E é aqui que está a chave. Nada disso foi culpa sua. Você não escolheu o ambiente em que nasceu, não decidiu quais crenças foram plantadas em você. Mas agora, adulto, você tem a responsabilidade de questionar se esses programas ainda servem ao seu propósito. Porque queira você ou não, esse paradigma formado na infância é o que está controlando seus resultados atuais. É ele que determina o quanto você acredita que merece ganhar, o tipo de relacionamentos que aceita, o nível de sucesso que considera possível. A pergunta que você precisa se fazer é: será que a vida que eu vivo hoje é fruto das minhas próprias escolhas, ou é apenas o reflexo de um programa antigo instalado sem a minha permissão? Quando você entende que a maior parte das suas limitações não foi escolhida conscientemente, mas programada, começa a abrir espaço para uma nova possibilidade, a de reprogramar sua mente e construir um paradigma diferente que esteja alinhado com a vida que você realmente deseja. Eu acreditava que estava destinado a viver uma vida simples e limitada. Quando entrei para o Corpo de Bombeiros de Toronto, eu sentia uma certa gratidão, como se aquilo fosse o máximo que eu poderia conquistar. Não havia em mim nenhuma visão de algo maior. O pensamento de construir um negócio global era tão distante que chegava a parecer absurdo. E esse é justamente o efeito mais cruel do paradigma. Ele faz você aceitar uma realidade pequena como se fosse a única possível. Ele não apenas limita o que você alcança, mas limita até mesmo o que você ousa imaginar. Quantas pessoas você conhece que passam anos estudando, se esforçando, acumulando conhecimento, mas continuam com os mesmos resultados, com a mesma renda, vivendo a mesma rotina de sempre? Isso não acontece porque elas não sabem o que fazer. A maioria sabe. Elas leram os livros, assistiram palestras, entenderam as teorias, mas existe um abismo entre o que a mente consciente acredita e o que o subconsciente aceita como verdade. E é esse abismo que o paradigma preenche, bloqueando qualquer tentativa de mudança. Eu mesmo me peguei muitas vezes pensando: sim, isso faz sentido, eu sei que poderia ter uma vida melhor. Mas no momento seguinte, já me via repetindo os mesmos comportamentos de sempre. Voltando para o mesmo emprego, aceitando a mesma renda, mantendo o mesmo estilo de vida. Era como estar preso em um círculo invisível. E isso não acontecia por falta de desejo ou de inteligência, mas porque o paradigma sempre tinha a última palavra. E aqui está algo que pode soar duro, mas que precisa ser dito. O mundo está cheio de pessoas incrivelmente inteligentes, pessoas com talentos extraordinários que, no entanto, jamais chegam a expressar todo o seu potencial. Elas vivem abaixo daquilo que poderiam, não porque falta capacidade, mas porque o paradigma não permite. É como se houvesse uma linha invisível que separa o que você sonha do que você realmente acredita ser capaz de conquistar. Você até imagina possibilidades maiores, mas quando chega perto dessa linha, algo dentro de você diz: isso é demais para mim. E então você recua. Pesquisas mostram que a maior parte das pessoas mantém praticamente a mesma renda por anos seguidos, com pequenas variações, mas sem grandes saltos. Isso acontece justamente porque o paradigma controla a forma como usamos nosso tempo, a maneira como tomamos decisões, até mesmo como reagimos a oportunidades. Quantas vezes você já deixou passar uma chance porque o medo falou mais alto? Ou aceitou algo muito menor do que desejava,
apenas porque parecia mais seguro. Essas escolhas não foram racionais. Foram reflexos de um programa subconsciente. Eu me lembro de como, naquela época, eu me sentia sortudo apenas por ter um trabalho fixo. A ideia de gerar mais dinheiro, de investir, de empreender, simplesmente não parecia possível. Eu acreditava que era assim que a vida funcionava. Trabalhar duro, pagar as contas, se contentar com pouco. E quando alguém me falava sobre possibilidades maiores, eu pensava que eram sonhos irreais, fantasias reservadas para pessoas diferentes de mim. Mas não eram. Eu só não entendia que estava olhando o mundo através das lentes do meu paradigma. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você sente dentro de si que merece mais, que pode mais, mas toda vez que tenta dar um passo maior, é como se algo invisível puxasse você de volta. Esse algo é o paradigma. Ele cria uma prisão sem grades, uma cela cujas portas você nem percebe que estão abertas. E o preço de não mudar é passar a vida repetindo os mesmos resultados, ano após ano, acreditando que está vivendo o máximo que poderia, quando na verdade está apenas obedecendo a um programa oculto. O mais trágico é que muitas pessoas chegam ao fim da vida sem nunca perceber isso. Elas acumulam frustrações, arrependimentos e dizem a si mesmas que não conseguiram porque a vida foi dura, o mundo foi injusto, quando na verdade nunca foi o mundo que as impediu, mas sim o paradigma que elas carregaram sem questionar. E se existe algo que aprendi, é que nada é mais caro do que pagar o preço de uma vida não vivida. Porque o dinheiro perdido pode ser recuperado, o tempo desperdiçado não. Essa foi a realidade que eu precisei encarar. E por mais desconfortável que fosse, foi também o que me abriu os olhos. Entender que o paradigma estava me mantendo preso foi o primeiro passo para romper o ciclo. O que parecia impossível deixou de ser um destino fixo e passou a ser apenas um reflexo de uma programação que podia ser alterada. E foi exatamente aí que minha vida começou a mudar. Eu descobri que o paradigma não é uma sentença definitiva. Ele pode ser reprogramado. E a chave para isso está na repetição. Eu me lembro de carregar comigo um toca-discos portátil à bateria, algo que hoje parece impensável. Mas na época, era a única forma que eu tinha de manter contato constante com as ideias que estavam mudando minha vida. Eu colocava o mesmo disco para tocar todos os dias, ouvindo as mesmas palavras repetidas vezes, como se estivesse imprimindo uma nova realidade dentro de mim. As pessoas ao meu redor achavam que eu estava ficando louco, porque não fazia sentido ouvir a mesma mensagem tantas vezes. Mas eu sabia, mesmo sem entender completamente, que era isso que estava reprogramando minha mente. A repetição tem um poder que muitos subestimam. Pense em como você aprendeu a andar, a falar ou a escrever. Não foi ouvindo a explicação uma única vez. Foi repetindo, caindo, errando, tentando novamente, até que aquilo se tornou natural. O paradigma é exatamente isso. Um conjunto de ideias repetidas tantas vezes que se tornaram hábitos automáticos no subconsciente. E da mesma forma que foi criado, pode ser substituído. Só que, para isso, você precisa de persistência. Precisa insistir mesmo quando parece ridículo. Mesmo quando sua mente antiga tenta dizer que não faz sentido. Foi através da repetição que eu entendi a diferença entre trabalhar por dinheiro e criar múltiplas fontes de renda. Eu acreditava que precisava me esforçar fisicamente para cada dólar que entrava. Mas essa crença era apenas mais uma prisão mental. Quando comecei a reprogramar meu paradigma, passei a compreender que o dinheiro não precisa vir apenas do trabalho duro. Existem milhares de formas de criar valor e ser recompensado por isso, muitas delas funcionando enquanto você dorme. Essa é uma ideia que, para muita gente, parece um sonho distante. Mas o que realmente impede não é a falta de oportunidade. É o paradigma que diz que isso não é possível para você. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo que repetição não funciona, que é perda de tempo. Mas essas mesmas pessoas, sem perceber, repetem todos os dias pensamentos de escassez e preocupação. Elas repetem para si mesmas frases como: não tenho dinheiro suficiente, as coisas estão cada vez piores, não dá para mudar de vida. E quanto mais repetem,
mais reforçam esse programa dentro delas. Se a repetição é inevitável, a questão não é se você vai repeti-la ou não, mas o que você escolhe repetir. Lembro de uma frase que comecei a usar diariamente. Sou tão feliz e grato agora porque o dinheiro chega a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, de maneira contínua. Eu repetia isso dezenas, centenas de vezes por dia. No começo parecia artificial, mas com o tempo aquela ideia começou a criar raízes no meu subconsciente. E quando isso aconteceu, a forma como eu via o dinheiro mudou completamente. O que antes parecia impossível começou a se tornar natural. E não se engane, essa mudança não acontece apenas com relação ao dinheiro. A repetição de novas ideias pode transformar qualquer área da vida. Se você se vê constantemente doente, sem energia, preso em relacionamentos tóxicos, tudo isso é reflexo de paradigmas que podem ser substituídos. O corpo e as circunstâncias apenas obedecem ao que a mente comanda. Se você instala um novo comando e repete até que ele se torne dominante, inevitavelmente, os resultados vão mudar. O que mais me impressiona é que muitas pessoas acreditam que mudar exige um esforço gigantesco, quando, na verdade, tudo começa com algo simples: repetir uma nova ideia com persistência. É como plantar uma semente. No início, você não vê nada. Os dias passam e o solo parece o mesmo, mas invisivelmente as raízes estão crescendo, até que um dia o broto aparece. Assim é com a reprogramação do paradigma. No começo você não percebe resultados, mas se continuar repetindo cedo ou tarde, os frutos aparecem. Eu sei que para alguns isso pode parecer estranho, até ingênuo, mas lembre-se, foi exatamente essa prática que transformou a minha vida. Eu saí de um emprego em que não via perspectivas para construir negócios que me permitiram faturar mais de $100 mil no primeiro ano, sem ter nenhuma formação acadêmica ou experiência empresarial. Isso não aconteceu por acaso, nem por sorte. Foi resultado de uma nova programação que eu mesmo decidi instalar. E se funcionou para mim, que comecei sem nada, também pode funcionar para qualquer pessoa disposta a repetir até que a mudança se torne inevitável. Se existe algo que você precisa guardar de tudo o que foi dito aqui, é que não são as circunstâncias externas que decidem se você será rico ou pobre, feliz ou infeliz, realizado ou frustrado. É o paradigma, esse programa invisível que opera em silêncio dentro de você, que determina seus limites. E a boa notícia é que, a partir do momento em que você reconhece isso, você tem em suas mãos o poder de mudar completamente a sua vida. Agora, não pare por aqui. Continue essa jornada. O próximo vídeo já está na tela e vai te levar a um nível ainda mais profundo de compreensão, onde você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. É a oportunidade de se tornar 1% melhor do que você é agora. Eu agradeço por estar comigo até aqui e te espero no próximo vídeo.